Olá, bom dia a todos. Que possamos estar nesta nova manhã que se inicia, nos trazendo um dia cheio de oportunidades, renovando os nossos propósitos de sermos melhores a cada dia. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E vamos falar sobre o capítulo 13, que tem como título Religião e Religiosidade. Neste capítulo, Joana afirma que no caleidoscópio do comportamento humano há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Adota-se uma fórmula religiosa, sem que se viva de forma equânime dentro dos cânones da religião. É a experiência da religião sem religiosidade, da aparência social sem o correspondente emocional, que trabalha em favor da autorrealização. O conceito de Deus se perde na complexidade de fórmulas vazias, do culto externo, e a manifestação da fé íntima desaparece diante das expressões ruidosas, destituídas dos componentes espirituais da meditação, da reflexão, da entrega. Disso resulta uma vida esvaziada de esperança, sem convicção de profundidade, sem madureza espiritual. A religião, ela se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indevassáveis à perturbação humana. Desvelar os segredos da vida de ultratumba, demonstrar-lhe o prosseguimento das aspirações e valores humanos, ora noutra dimensão dentro da mesma realidade da vida, é a finalidade principal da religião. Ao invés da proibição castradora e do dogmatismo irracional, agressiva à liberdade de pensamento e opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser e do destino humano, ao lado dos equipamentos da ciência, igualmente interessada em aprofundar as sondas das pesquisas sobre o mundo, o homem e a vida. A fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável a coragem de romper com a tradição, rebelar-se contra a mãe religião, libertando-se de fórmulas para encontrar a forma mais perfeita de identificação com a própria consciência geradora de paz. Tornar-se autêntico é uma decisão definidora que precede a resolução de crescer para dar-se. O desafio consiste na coragem da análise de conteúdo da religião, assim como da lógica, da racionalidade das suas teses e propostas. Somente desta forma haverá um relacionamento criativo entre o crente e a fé, a religiosidade emocional e a religião. Esta busca preserva a liberdade íntima do homem perante a vida, facultando-lhe um incessante crescimento, que lhe dará a capacidade para distinguir o em que acredita e por quem tal crê, sustentando as próprias forças na imensa satisfação dos seus descobrimentos e nas possibilidades que lhe surgem de ampliar essas conquistas. Já não se torna, então, importante a religião, formal e circunspecta, fechada e sombria, mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude, no homem, no animal, no vegetal, na natureza,
nas formas viventes ou não, através de um interrelacionamento integrador que o planifica e o liberta da ansiedade, da solidão e do medo. As suas aspirações não se fazem atormentadoras. Não mais surge a solidão como abandono e desamor, e dilui-se o medo ante uma religiosidade que impregna a vida com esperança, alegria e fé. O germe divino cresce no interior do homem e expande-se, permitindo que se compreenda o conceito paulino que ele já não vivia, mas o Cristo nele vivia. A personalidade conflitante no jogo dos interesses da sociedade segue de lugar à individualidade eterna e tranquila, não mais em disputa primária de ambições, e sim nas realizações nas quais se movimenta. Os outros camuflam a sua realidade e vivem conforme os padrões, às vezes detestados, que lhes são apresentados ou impostos por sua sociedade. O grupo social, porém, os rejeita por sabê-los inautênticos. No entanto, os aplaude, porque eles não incomodam os seus membros, fazendo-os mesmistas, iguais, despersonalizados, desestruturados. Por falta de uma consciência objetiva, né, o conhecimento dos seus valores pessoais, o controle das várias funções do seu organismo físico e emocional, definição positiva de atitudes perante a vida, não têm a coragem ética de ser autênticos, padecendo conflitos a respeito do senso de responsabilidade e de liberdade, característico do amadurecimento, que se poderá denominar como uma virtude de longo curso. Não se trata da coragem de arrostar consequências pela própria temeridade, mas do valor para enfrentar-se a si mesmo, gerando um relacionamento saudável com as demais pessoas, repetindo com entusiasmo a experiência mal-sucedida, sem as ataduras de remorso ou lamentação pelo fracasso. Desculpem. E saber retirar do insucesso os resultados positivos, que se podem transformar em alavancas para futuros empreendimentos, nos quais a decisão de insistir e realizar assumem altos níveis éticos, que se tornam desafios no curso do processo evolutivo. Para que o ânimo robusto possa conduzir às lutas exteriores, faz-se necessária a autoconquista, que torna o indivíduo justo, equilibrado, sem a característica ansiedade neurótica, reveladora do medo do futuro, da solidão, das dificuldades que surgem. É preciso que o homem se arrisque, se aventure, mesmo que esta decisão o faça ansioso quanto ao seu desempenho e seus resultados. Ninguém pode superar a ansiedade natural, que faz parte da realidade humana, desde que não extrapole os limites, passando o conflito neurótico. Por um atavismo ancestral, o homem nasce vinculado a uma crença religiosa, cujas raízes se fixam no comportamento dos primitivos habitantes da Terra. Do medo decorrente das forças desorganizadas das eras primitivas da vida, surgiram as diferentes formas de apaziguar a fúria dos seus responsáveis, mediante os cultos que se transformariam em religiões com as suas variadas cerimônias, cada vez mais complexas e sofisticadas. Das manifestações primárias com sacrifícios humanos até as expressões metafísicas, toda uma herança psicológica e sociológica se transferiu através das gerações, produzindo um natural sentimento religioso que permanece na natureza humana. Ao lado disso, considerando-se a origem espiritual do indivíduo e a força criadora do universo, nele permanece o germe da religiosidade, aguardando o campo fecundo para desabrochar. Expressa-se esse conteúdo intelecto-moral em forma de culto à arte, à ciência, à filosofia, à religião, uma busca de afirmação e integração da sua na consciência cósmica. A força primitiva e criadora, nele existente como uma fagulha, possui o potencial de uma estrela que se expandirá com as possibilidades que lhe sejam facultadas.
Bem direcionada, a sua luz vencerá toda sombra e se transformará na energia vitalizadora para o crescimento dos seus valores intrínsecos, no desdobramento da sua fatalidade, que são a vitória sobre si mesmo, a relativa perfeição que ainda não tem capacidade de aprender. Na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo e conveniência, sem a coragem de assumir as suas convicções, receosas da rejeição do grupo. Adotam fórmulas que são de agrado ali do grupo geral, que foram úteis em determinados períodos do processo histórico e evolutivo da sociedade. E não obstante descubram novas expressões de fé e consolação, receiam ser consideradas alienadas caso assumam as propostas novas, que lhes parecem corretas, mas não usuais, e sim de profundidade. Afirmou um monge medieval que todo aquele que vive morrendo, quando morre não morre, porque o desapego, o despojar das paixões em cada morrer diário, liberta-o desde já, até que quando lhe advém a morte, ele se encontra perfeitamente livre, portanto não morto, equivalente à vida. A religiosidade, ela é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião, uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina e encontrar a sua própria identidade. É importante a gente refletir sobre isso, porque vivemos numa sociedade ainda muito adoecida, muito presa ainda a sentimentos como orgulho, egoísmo, que nos torna profundamente individualistas e faz com que cada um de nós imagine ser protagonista, como se todos nós fôssemos a razão de ser do universo. E nós temos uma necessidade infinita de sermos aceitos. Queremos ser aceitos por nossos pais, queremos ser amados. E como ser amado se eu mostrar o tanto de sombra que há dentro de mim? Diante desse medo, nós começamos a nos revestir de máscaras sociais e buscamos copiar modelos que acreditamos ser referências daqueles que são bem aceitos, daqueles que são admirados pela sociedade. Vamos pouco a pouco perdendo a nossa identidade e reproduzindo modelos daqueles homens a quem Joana chama de homens espelhos, mas que ficam muito mais preocupados por aquilo que parecem ser do que necessariamente por aquilo que eles realmente são. Nisso, nós caímos num grande engano de fugirmos de nós mesmos. Mas a própria vida, em algum momento, nos convidará ao reencontro, à busca da nossa identidade, onde nós vamos buscar entender quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e até mesmo para onde vamos. Na busca de encontrar respostas, muitas vezes vamos de encontro à religião. E é nesse sentido que Joana nos fala de religião e religiosidade. Porque dentro das religiões, que têm o propósito de sim trazer conforto, paz aos nossos corações, a gente começa a perceber muitos equívocos que são gerados pelo próprio homem, que cria formas e fórmulas vazias de culto externo, mas que coloca a manifestação do nosso sentimento, da fé íntima e verdadeira em segundo plano. Faz-se muito ruído, muita música, muito alarde. Pensa-se muito mais em atrair grandes públicos do que valorizar aquele público que é real e que é fiel e que manifesta sua fé ali no dia a dia. Não é necessário religião sem religiosidade. A religiosidade, ela não está associada a essas fórmulas, a essas formas,
a esses procedimentos. A religiosidade parte de algo muito íntimo, vai se interiorizando pouco a pouco e nos mostra, né, que a religião, dessa forma como nós imaginamos, formal, fechada e sombria, não é capaz de nos atender diante de tantas necessidades que trazemos. E o que vai nos aproximar realmente de Deus é a religiosidade interior, que nos conecta com toda a natureza, com todos os seres que compõem esse universo. Diante de um processo de religiosidade, o homem se sente parte desse todo. E ele não mais teme o viver, ele não mais teme a resposta, o ser aceito, ou agradar os demais. Ele teme, na verdade, é não ser capaz de seguir a sua jornada de progresso interior. Para ele não é mais importante o que pensam dele, mas sim manter a consciência tranquila diante das escolhas que vai fazendo ao longo da vida. O homem que tem religiosidade muda a sua psicosfera e, como diz Joana no texto, a sua personalidade conflitante no jogo dos interesses da sociedade segue de lugar, pouco a pouco, a uma individualidade eterna e tranquila. A verdade é que a religiosidade é que deve ser buscada por cada um de nós. Muito mais do que dizermos Senhor, Senhor, é preciso que vivamos o amor ensinado por este Senhor. Que nós possamos seguir nossas existências de ânimo firme e confiança sincera e honesta de que não estamos sós aqui neste mundo. Quando nós nos colocamos como seres espirituais, vivendo uma trajetória evolutiva aqui na Terra, nós passamos a ter bom ânimo para enfrentar os desafios que nos são apresentados. Nós vamos pouco a pouco nos encontrando. A autoconquista faz-se necessária, porque à medida em que nós vamos nos descobrindo, nos conquistando, nós vamos nos tornando seres mais justos, mais equilibrados, capazes de realizar as melhores escolhas diante da vida. A gente não precisa das cerimônias religiosas. A gente precisa de um movimento que surge de dentro para fora. Nós precisamos compreender a nossa origem espiritual e permitir, né, que esse germe que fica latente dentro de nós, que é o germe da religiosidade, ele consiga desabrochar e que a gente consiga encontrar na ciência, na arte, na filosofia e até mesmo, né, nos preceitos religiosos, as respostas que vão nos levar a uma maior compreensão do divino que há em nós e também a uma maior integração com a nossa consciência cósmica. A gente precisa entender que não são as fórmulas, não são as palavras vazias que vão nos fazer caminhar, seguir ou evoluir, mas sim o sentimento sincero e honesto que nós vamos adquirindo à medida em que nós conseguimos ter maior lucidez diante de quem somos, do propósito das nossas existências e nos sentirmos partes dessa criação que está aí, a natureza, está em toda parte, a nos mostrar a sua grande plenitude. Sejamos plenos, sejamos gratos, tenhamos religiosidade dentro de nós, sendo capazes de olhar a cada ser do universo como uma bênção, um presente que nós devemos amar e respeitar. Muita paz para todos. Que Jesus os abençoe. Que todos tenham um dia cercado de paz e harmonia.